Senhor Jesus. Gostaria de convidar os irmãos que se colocassem de pé. Já tem um tempo que eu não os vejo, né? Tá com saudade. Mas Deus, Ele é fiel. Às vezes a gente brinca assim, pensa que é brincadeira, mas não é não. A gente vai para casa, sai daqui da escola dominical, vai para casa e fica com saudade. Porque é gostoso estar, né, com a família. Não tem coisa mais importante ou valiosa, né, abaixo de Deus do que a família. A família é um bem precioso, a família é um bem melhor, a família é um bem do coração do Senhor. E o mais importante é essa família de Jesus Cristo. Essa família, ela deixa saudade, essa família, ela dá alegria. O importante é que nós não somos somente ouvintes, mas participantes e praticantes dessa família maravilhosa. E é por isso que deixa saudade, né? E é por isso que muitas vezes não é aquela questão de você estar perto ou estar longe, não. É aquela questão de você estar perto e estar cada vez mais, querer cada vez mais estar perto. Porque é assim que vai ser lá no céu. Porque às vezes nós ouvimos as pessoas falar, olha, eu não suporto tal irmão, eu não aguento, é assim, daquele irmão, aqui é pouco tempo, aqui é 70 anos, a Bíblia nos fala que o que passar disso é enfado, né? Mas eu quero ficar enfado por um tempo, não tem problema, posso chegar aos 90, 100, que beleza, né? Com 45, estou 40 e nem sei que tanto, eu estou desse jeito chato, imagina eu com 90, então que Deus tenha misericórdia da vida de vocês, né? Mas tá bom. Eu queria dizer para você que é importante, lá no céu vai ser eternidade. Lá no céu não vai ser hoje ou não, vai ser para todo sempre. Então o bom é que nós possamos viver em união, que nós possamos amar o nosso próximo cada vez mais, que nós possamos nos alegrar por estar na presença de Deus e por ter o nosso irmão conosco. Então eu quero dizer para você, é muito bom ter você e é muito bom poder fazer parte dessa família que eu não canso de falar, família em Jesus Cristo, nascido do Espírito de Deus. Sou muito grato a Deus todos os dias e Deus abençoe e continue nos abençoando cada dia mais, né? Vamos abrir a nossa livro Hebreus capítulo 3, carta aos Hebreus capítulo 3. Aleluia. Deus maravilhoso. Hebreus capítulo 3. Deus é lindo, fiel, maravilhoso, cheiroso. Deus é tudo em nossa vida. Graças a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. E eu já estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus tremendo e maravilhoso. Capítulo 3 da carta aos Hebreus diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua o quê? Casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Graças a Deus. Quanto maior honra do que a casa de quem aquele edificou. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é quem? Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua o quê? Casa. Como o quê? Servo. Para testemunho das coisas que se haviam de fazer o quê? Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança. Até quando? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes o quê? Hoje o quê? A sua voz. Não façais o quê? Como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram,
e viram por 40 anos o quê? As minhas obras. Por isso, me indignei contra quem? E disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão onde? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração, o quê? Infiel, para se apartar de quem? Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama o quê? Hoje, para que nenhum de vós faça o quê? Pelo engano do pecado. Olha que coisa tremenda. Repete comigo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Glórias a Deus. Porque nós tornamos participantes de quem? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até quando? Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram o quê? O quê? Desobedientes. E vemos que não puderam fazer o quê? Por causa de quê? Da sua incredulidade. Muitas das vezes nós entramos e saímos da igreja, ou muitas das vezes ouvimos falar, olha, cuidado, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas quando é aquele choro que nós provocamos, quando é aquele choro que nós buscamos ali com a nossa própria mão, e muitas das vezes querendo imputar a Deus aquilo que de nós é de inteira responsabilidade, porque o Senhor nos ensinou a ser o quê? O Senhor nos exorta nesse dia chamado hoje, assim como a palavra do Senhor nos verso número 13, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Nós temos que estar todos os dias olhando para dentro de nós. Nós temos que estar todo dia nos policiando, todo dia vigiando, porque muitas das vezes nós oramos e deixamos de agir. Muitas das vezes nós nos entregamos à oração, muitas das vezes nós ficamos ali somente buscando orar, mas esquecendo de ser vigilante, esquecendo de estarmos atentos, como Neemias dizia, uma mão no muro e a outra na espada, uma mão na espada, a outra no muro. Nós temos que estar todo o tempo buscando ali fortalecimento na graça, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que a misericórdia dele, ela não dura um só dia ou um só momento. A misericórdia do Senhor dura para sempre, mas no coração daqueles que são obedientes, no coração daqueles que ouvem e obedecem, no coração daqueles que ainda que errem, reconheçam o seu estado ali errôneo, ali reconheçam o seu estado pecaminoso e tornam atrás, se arrependendo, não voltando atrás, ali somando iniquidade a iniquidade, porque a palavra do Senhor nos diz que um abismo chama outro abismo. Muitas das vezes no mundo nós queremos consertar um erro através de outro erro, e sabemos que só há maneira de consertarmos os nossos erros é através da humilhação, é através de nós nos colocarmos diante do Senhor, debaixo das mãos potentes do Senhor, debaixo da bênção, debaixo da graça. É aquela situação de nós estarmos diante do Senhor. Esse povo me chama, esse povo clama, esse povo busca, esse povo grita, mas esse povo não se humilha. Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca, nós rasgamos a nossa veste, mas o nosso coração está fechado.
nós endurecemos os nossos corações, nós endurecemos a nosso serviço. E ali a palavra do Senhor nos fala que todos os profetas, que todos os mensageiros do Senhor foram chamados, mas foram chamados para uma casa rebelde. Não foram chamados ali para aquele povo gentil, não foram chamados para aquele povo que não conhecia, não foram chamados para um povo que nunca ouviu falar, mas para um povo que tinha um chamado, para um povo do qual o Senhor disse, é para mim um particular tesouro. Esse mesmo povo vira o rosto, vira as costas para o Senhor. Esse mesmo povo rejeita a Deus. E como a palavra do Senhor diz, em livro de Samuel, que o Samuel ali, indignado, Samuel entristecido, achando que aquele povo o ignorava, achando que aquele povo o evitava, achando que aquele povo achava que Samuel não tinha capacidade nem condições de guiá-los. E ali entristecendo o seu coração. Mas quando ele chega diante do Senhor, o Senhor diz, Moisés, fica em paz. Moisés não. Samuel, fique tranquilo. Samuel, fique em paz. Sabe por quê? Porque este povo não rejeita a ti, mas sim a mim. Então nós sabemos que quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, quando nós rejeitamos o ouvir, o obedecer a palavra do Senhor, nós não estamos rejeitando aquele anjo colocado em uma igreja, ou aquele sacerdote entregue para que esteja ali guiando o nosso caminho, mostrando o caminho da salvação. Que nós sabemos que somente há um caminho, somente há uma verdade, somente há uma vida. Mas nós sabemos que muitas das vezes endurecemos os nossos corações, os nossos ouvidos, endurecemos a nossa cerviz ali, achando que caminhando no nosso próprio entendimento, caminhando no nosso próprio entendimento, na nossa própria consciência, na nossa própria vontade, estamos fazendo a vontade do Senhor. Muitas das vezes batemos no peito e até falamos, não, mas Deus fala comigo, Deus me mandou fazer isso, me mandou fazer aquilo. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra do Senhor, ela nos exorta, neste dia chamado hoje, para que nós venhamos atentar para a palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser somente ouvintes, para que nós não venhamos ser plateia, para que nós não venhamos ser somente aqueles que estão, aqueles que vão, mas para que nós sejamos aqueles que estão com o Senhor Jesus, para que nós venhamos a ser aqueles que, olha, Senhor, ainda que nada aconteça, eu sei que aconteceu uma coisa muito importante, foi o Senhor dar a vida por mim. Eu sei que aconteceu algo tremendo. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor ali, daquela expiação, e quando Ele diz, Pai, a Ti entrego a minha vida, a palavra de Deus diz que aquele véu se rasgou. E ali, também o véu do tabernáculo também se rasga, dando livre acesso ao Senhor. Você hoje tem livre acesso ao Senhor. Você hoje, se abrir a tua boca, nós não estamos naquele tempo ali da escravidão, nós não estamos no tempo da lei, nós não estamos no tempo, muito pelo contrário, nós estamos dentro do templo, nós estamos nesse lugar santo, nós estamos nesse lugar onde nós nos reunimos para buscarmos a presença do Senhor. E o Senhor só nos diz uma coisa, se deres ouvido a tudo que eu te ordeno hoje, o Senhor tem promessa na minha vida, o Senhor tem promessa na tua vida, o Senhor tem falado, o Senhor tem gritado, o Senhor tem exortado, o Senhor tem dito todos os dias, se deres ouvido a tudo que eu te ordeno. E quando o Senhor nos dá uma ordenança, é tão somente para que nós venhamos ser honrados e abençoados na presença dEle. Que nós não venhamos ter um espírito de Coré, que nós não venhamos ter um espírito de Datã, que nós não venhamos a ter ali aquele espírito contrário à vontade de Deus, mas caminhando somente na presença dEle. Que nós não venhamos deixar que o espírito de Jezabel recaia sobre nossas vidas, que nós não venhamos deixar ali que o espírito de Coré venha cair sobre nossas vidas, de Sambalate, de Tobias, mas que nós venhamos ter um espírito só, o Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações. Para mim é motivo de alegria estar na presença do Senhor, e eu tenho testemunho. É um testemunho que até hoje, até aqui eu estou de pé. O Senhor tem me abençoado, tem abençoado a minha casa, tem abençoado o meu casamento, a vida do meu esposo, o emprego dele, tem abençoado a vida dos meus filhos. O Senhor tem me dado todo dia a vitória, porque todo dia eu acordo, tenho estado de pé, porque o Senhor tem me sustentado. E cada vez que nós levantamos e estamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta.
E eu creio que nessa noite o Senhor tem mais para fazer na minha e na tua vida. Quero ler a palavra do Senhor em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu creio que aqui nas nossas vidas, no nosso meio, é diferente. Porque todos que aqui estão com sua casa alicerçados na rocha, que é o Senhor, que é o nosso Deus. E quando nós estamos com a nossa casa alicerçada na rocha, que é o nosso Deus, que é o nosso leão da tribo de Judá, vem o vento, vem a tempestade, vem a adversidade, vem a situação difícil, e nós continuemos de pé, porque quem nos levantou foi o Senhor. E venha qual for a situação, e nós permaneceremos de pé, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje é culto ao Espírito Santo, é culto de estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. E você veio aqui porque você está firmado na rocha que é o nosso Deus. E como você está alicerçado na rocha, eu creio que você já vai sair daqui hoje vitorioso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Não, tá certo, pode ir. Cumprimentamos a igreja na Paz de Deus, amém? Amém! Eu queria contar um testemunho que no dia do no acampamento, eu acho que foi no segundo dia pro terceiro, tava tendo cinema. E simplesmente do nada eu tava com dor no estômago, do nada apareceu essa dor. Daí eu falei pro pastor orar, o pastor orou e essa dor não passava. Aí eu fiquei no acampamento. Mas eu acho que eu achei que, pelo que eu pensei, eu achei que seria pelo menos esse lado do inimigo, queria que eu, minha mãe, alguém levasse mais para o médico, alguma coisa desse lado do inimigo. E no outro dia teve uma prova dos obstáculos. Eu ainda estava com dor. Aí eu me esforcei e fiz a prova. Depois que eu fiz a prova, eu me senti bem, já melhor. Eu agradeço a Deus por isso. Agradeço por te dar uma vida. Quinta-feira, nós estivemos no culto no Tamoio. E ali, no término do culto, nós vindo embora. O Senhor incomodou meu coração. E eu disse para o pastor, eu não posso ir embora sem antes fazer o que Deus colocou no meu coração. Ele está abençoando a obra. E ali eu gostaria de falar para os irmãos que eu dei realmente de coração e não querendo em troca, não pressionando a Deus. Eu estou dando, mas eu quero que o Senhor me dê em troca algo. Não, eu entreguei nas mãos do Senhor. Falei, Deus está incomodando, é porque eu creio que ali muito vai ser útil para a obra do Senhor. E entre ontem e hoje, o Senhor, Ele multiplicou 4 vezes na minha vida, abençoando como mais 6 crianças na linha da van. E é que o Senhor tem feito, que a gente venha confiar no Senhor. E não querendo pressionar o Senhor. Senhor, eu estou te dando, mas eu quero isso. Senhor, eu estou te dando uma quantia, mas eu quero isso em dobro. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa necessidade.
quando a gente oferta, quando a gente dizima de coração, o Senhor honra. Amém? Glória a Deus. Neste momento nós